dia, amados, tudo bem? Dá um sorriso para mim, por favor, mesmo com a máscara. Olha aí, estou vendo que você está sorrindo pelos seus olhos. Não tem como sorrir mesmo de máscara e não demonstrar com os nossos olhos. Agora dá um abraço em quem está perto de você, com os olhos. Um abraço para quem está perto de você, atrás, quem sabe há alguns dias que você não vê, abrace com os olhos, diga: seja bem-vindo a esta casa. Graças a Deus. Quantos tiveram uma semana abençoada, diga graças a Deus. Tivemos uma semana linda, 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 linda. Feriado, segunda-feira, muitos irmãos saíram. Quarta-feira, nós tivemos uma torre de oração linda aqui no templo. Falamos sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. Foi maravilhoso. Falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nós podemos ofendê-lo, podemos magoá-lo, entristecê-lo. Sexta-feira falamos sobre os opostos do tempo que Deus estabeleceu. Tempo de nascer e tempo de morrer. O que significa isso? Há um tempo determinado para Deus, eu posso até adiantar, mas daquele ponto para lá eu não posso viver mais. Há um dia marcado da minha partida desta terra. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E aí mostramos 3 lições sobre o sofrimento, sobre as dificuldades. Também tivemos um lindo número de irmãos, quarta-feira pelo Zoom, não no templo, mas no Zoom. Sexta-feira, quarta-feira foi no templo, sexta-feira foi no Zoom. E hoje aqui, temos 4 cultos hoje. O primeiro culto da manhã, tiveram que barrar a entrada porque passou de 82 pessoas que vieram, só 75 podiam entrar. Nós tivemos que pedir que as pessoas não entrassem mais. E agora 6 horas eu vou ministrar ceia só para quem tem mais de 65 anos. Viu? É o caso de alguém aqui. Nós não proibimos que venha, mas nós recomendamos que esteja, por enquanto, segundo as autoridades. Pastor, mas lá na igreja tal, todo mundo. Aqui a igreja procura ser um pouco responsável. Nós procuramos fazer o que as autoridades estão determinando. Não fui eu que estabeleci que as pessoas com mais de 65 anos não devem, são recomendadas, não são proibidas, não são recomendadas a vir. Não fui eu, foi o governador do estado. Nós estamos acatando a lei, o que ele está nos orientando e passando para os irmãos. Se algum irmão quiser vir, nós não impedimos absolutamente que venha. Tome todos os cuidados possíveis, né? E mantenha o distanciamento, use a máscara, enfim. E às 7 horas teremos o quarto culto, quarta ceia. De maneira que nós seguimos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa. Ceia do Senhor. Hoje é uma manhã de ceia. Eu me preocupo com quem nos visita esta manhã. São muito bem-vindos, mas muito bem-vindos. Mas eu preciso que você entenda, ceia aprendi com o meu pastor, deve ser ministrado 2 coisas na ceia. Primeiro, falar sobre morte e ressurreição de Jesus, que é a razão da ceia. Ou uma palavra de confronto espiritual, de edificação. Coisas que o pastor não poderia dizer em outros cultos, tem que dizer no culto de ceia. Eu vou para a segunda parte hoje, uma mensagem de confronto espiritual. Uma lixa grossa para nós hoje pela manhã. Espero que você continue gostando de mim depois do final do culto, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, Evangelho de Lucas. Se puder tocar aí, André, depois eu pago uma coca gelada para você. Eu sei que é cansativo, não é fácil, mas me ajuda, por favor. André me ajuda a pregar estando ali. Dou 30% dos galardões para você, tá bom? Lucas capítulo 14, versículo 31, diz assim:
é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, ou da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Repita comigo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por mais uma semana. Essa semana que se passou foi tão linda. Tivemos tantas oportunidades de aprofundar nossa comunhão contigo. Que tenhamos oportunidades esta semana, que o ativismo, as dificuldades, os cuidados desta vida não nos impeçam de vivermos mais perto de Ti, Senhor. Abençoa a Tua casa. Essa igreja é Tua, este povo é Teu. Espírito, glorifica Cristo na palavra nesta manhã. Esconde o pregador e que o Senhor apareça. E que saiamos daqui desejosos de vivermos mais perto de Ti. Precisamos disso. Em nome de Jesus. Tome assento. Qual de vós, ou qual rei, que pretendendo ir à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, calcula os custos, se ele vai com 10.000, com 20.000, para não passar vergonha e ter que se render, mandar uma delegação na frente, fazendo um acordo de paz. Quem não faz isso? Qual rei que sai para a guerra de qualquer maneira? Está falando sobre calcular custos. Olha a ligação que Jesus faz. Eu amo a palavra. Da mesma forma, qualquer de vocês que não estiver disposto a renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha a ligação que Jesus faz. Jesus está dizendo que não devemos levantar a mão, ir à frente, dizer que somos crentes, se nós não estivermos dispostos a renunciar tudo que temos. E venhamos, muitos de nós não estamos dispostos a renunciar. Se alguém aqui esta manhã, em idade de ir para os fuzileiros navais, Forças Armadas Americanas, dissesse assim, fosse convocado, se predispôs a ir, e chegasse para os fuzileiros navais e disse assim: olha, não tem jeito de afrouxar as regras, fazer menos flexões, acordar às 11h30 da manhã, correr menos de madrugada. No
mínimo seria estupidez da nossa parte fazer uma proposta dessa para o exército americano. Eu entro. Eu estou disposto a ser um soldado do exército americano, mas sob as minhas condições. Não gosto do azul, do verde. Eu quero amarelo, verde, azul, rosa. Ora, seria estupidez da nossa parte estabelecer as nossas condições. Instituição nenhuma muda as regras por minha causa. Ou eu me enquadro, ou estou fora. Eu não sou obrigado. Exército americano, ninguém é obrigado a ir. Vai se quiser ir. Agora, se for, eles são os seus donos. Alguns morrem lá. É tão duro, é tanta renúncia que tem que fazer na vida, que alguns não suportam, morrem. Já ouviu falar disso? Não são as minhas regras, não é do meu jeito, não é como eu quero, é como a instituição ensina. Não pensamos muito nisso com relação à vida cristã, mas é a mesma coisa. Nós queremos servir a Jesus do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Tem que ser sobre as minhas condições para ser crente, para ser membro, para ser obreiro, do meu jeito. Resultado, temos uma geração de crentes incrédulos, vazios, insatisfeitos com a vida espiritual, que nunca saem do lugar. E alguns estão duvidando de que cristianismo funciona. Vá ser um budista do jeito que você quer. Vá servir o islamismo, muçulmano, do jeito que você quer. Ou você se enquadra com a instituição, você está fora. E aí Jesus vem e liga o cálculo de custos, dizendo assim, da mesma maneira, qualquer um de vocês que não está disposto a renunciar a tudo, não serve para ser meu. Pode ser crente, pode vir na igreja, pode dar oferta missionária, dízimo, vai ser abençoado, porque Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. O problema é que as pessoas confundem prosperidade financeira com salvação. E conseguem 2, 3, 4, 10 casas e são prósperas financeiramente e vão acordar dentro do inferno. Porque não é do meu jeito. Ou eu me enquadro com aquilo que a Bíblia diz. E aí que está o problema. Nós estamos acostumados com água e açúcar, com a história da igreja que nós servimos. Mas se a gente riscar isso e pegar a Bíblia e ver o que a Bíblia diz, a gente vai descobrir que a gente está muito longe daquilo que cristianismo realmente é. Ah, porque a igreja ensinou assim, os meus pais viveram assim, fulano de tal viveu assim, vai todo mundo para o inferno se não se enquadrar com a palavra. Deus não muda as regras por minha causa. Quando alguém quis servir a Jesus, Jesus disse, olha, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser, tome a cruz. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho. Quer ser meu discípulo, tome a cruz. Não se prega isso. Melhor ensinar que uma rosa ungida, uma vassoura. E aí quem não lê Bíblia, quem não conhece palavra, se agarra nessas coisas, porque se lê Bíblia não fica lá, não sofre uma lavagem cerebral.
Qual de vós? Qual é o rei doido que não calcula o risco de ir para a guerra? Se sai com 10 mil, se sai com 20 mil, para não ter que mandar uma comissão, uma delegação pedindo paz, se rendendo. Assim, da mesma maneira, qualquer de vós que não está disposto a renunciar tudo, aí eu vejo que a gente não é tão crente quanto a gente pensa que é. Aí eu descubro que meu coração não é tão fértil como eu acho que seja. O sal é bom, disse Jesus, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora e pisado pelos homens. Lucas 14, 34, 35. Jesus não está apenas fazendo uma analogia interessante, ele está falando àqueles que não estão dispostos a entregar tudo. Jesus está dizendo que uma dedicação morna, sem envolvimento total, é inútil. É enganar a mim mesmo. Fazer parte de uma igreja é diferente de ser igreja. De muitos versículos que nós poderíamos ler, ele escreve a uma igreja dizendo: eu sei as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus, oxalá foras frio, porque se eu fosse frio, eu teria consciência da minha frieza. Mas não, eu não sou frio, mas também não sou quente. Eu sou morno, eu não tenho consciência. Porque eu vou para a igreja, eu acho que eu vou para o céu. Porque eu levantei a mão um dia, eu acho que eu vou para o céu. Porque eu dou dízimo, eu acho que eu vou para o céu. Porque eu vou para a igreja quando Tarsa não tem nada mais interessante, eu acho que eu vou para o céu. E muitos nós estamos nos enganando a nós mesmos, querendo servir a Jesus do nosso jeito, impondo as nossas regras, da nossa maneira. E é por isso que o cristianismo às vezes não funciona, que é um monte de gente que está procurando algo que nem ele mesmo sabe o que é. As pessoas sabem que existe algo a mais, mas se você não aceitar as condições de Jesus, esqueça. Oxalá se fora frio. Se eu fosse frio, eu teria consciência da minha frieza, dos meus pecados, das minhas iniquidades, e diria: tem misericórdia de mim, miserável. Mas como eu sou morno, eu acho que Deus não precisa ter tanta misericórdia assim. Afinal de contas, eu faço um grande favor para Ele quando eu vou na igreja, se der para ir. Agora, quem são os crentes mornos? Primeiro, crentes mornos medem o seu grau de moralidade, espiritualidade e bondade comparando-se com o mundo ou com os que estão ao seu redor. Crente morno é aquele que compara a sua espiritualidade com o que está do seu lado, com um amigo do trabalho. Elas se sentem satisfeitas porque, mesmo não sendo radical a Jesus, um crente xiita, mesmo não sendo cheios de Deus, elas também não são tão terríveis assim como aquele que mora no fundo da rua lá, a última casa, que bebe, fuma, se embriaga, adultera. E aí eu me comparo com ele. Crente morno faz isso. Ele se compara com quem é pior do que ele. Se eu não bebo, eu não fumo. E beber e não fumar não é trabalho de crente.
é de quem tem juízo e não quer fazer mal para o seu corpo. Precisa ser crente, não adulterar. Não é para crente, é para quem tem vergonha na cara e quer cumprir o compromisso que fez no altar. Precisa ser crente. Tem milhões de pessoas lá fora que nunca entraram numa igreja e honram a esposa melhor do que muitos crentes. Tem muita gente lá fora que não fuma, não bebe, tal qual crentes, e vão para o inferno. Precisa ser crente para deixar de fumar, de beber, de não mentir. Basta ter vergonha. Crente morno medem o seu grau de moralidade, espiritualidade ou bondade comparando-se com aqueles que são inferiores a ele. Lembra o fariseu em pé que orava no íntimo dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando em pé de longe, era frio. Ele não era morno como o publicano, que tentava pregar para Deus, dizendo que dava dízimo. De tudo quanto ganhava, jejuava 2 vezes por semana, tentando convencer a Deus que ele era melhor do que os outros. O publicano, todavia, estando em pé, de longe, nem conseguia levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Tem muito crente que já não pede mais misericórdia. Ele vem na igreja, acha que está bem. Segundo lugar, crentes mornos não desejam de fato ser salvas do seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Prova disso é que elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem lamentam por aquilo que cometem. Elas têm prazer em pecadinhos. São meus pecados de estimação, pastor. São meus, ninguém tem nada a ver com isso. Crentes mornos, eles de fato não desejam ser salvas do pecado. Elas têm medo das consequências que o pecado gera. É aquilo que eu digo. São pessoas que vêm à igreja não por amor a Deus, mas com medo de ir para o inferno. Elas lamentam o fato de que, se permanecerem no erro, um dia serão punidas, mas elas não detestam o pecado. Elas não lutam contra o pecado, porque elas praticam. E são pecadinhos de estimação, que não conseguem viver sem. Eu gosto disso, eu tenho prazer nisso. Deus tem que me compreender, é um direito que eu tenho. Quem não estiver disposto a abandonar tudo, renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Eu vou te servir, Senhor, nas minhas condições, do meu jeito. E não é se admirar tanta frieza, tanta gente rastejando, tanta gente achando que o evangelho não funciona. A igreja não é boa, deixa eu ir para outra. Tem gente procurando igrejas que façam aquilo que elas deveriam fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Isso é para quem está disposto a abandonar tudo, a renunciar tudo, a segui-lo segundo as suas condições. Se vós não estiveres em mim, assim como a vara, se não estiver na videira, não pode produzir frutos. Assim vós, se não estiverdes em mim. E se vós estiverdes em mim, meu Pai vem e limpa
para que deis mais fruto, e o vosso fruto permaneça. Que diremos então, Paulo escreve? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele? Eu tenho dito aqui, vou repetir algumas vezes, que algumas pessoas vão ficar fora do céu por causa de 15 centímetros. É a distância da cabeça do coração. Elas são salvas na cabeça, mas nunca foram no coração. Na cabeça elas dizem: rico sou, de nada tenho falta. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, vem buscar a igreja. Jesus vem e eles ficam. Terceiro lugar, crentes mornos são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas nunca fazem. Elas presumem que esse tipo de iniciativa é para cristãos radicais, não para pessoas normais. Elas acreditam que essa vida mais perto de Deus, de comunhão, de intimidade, de renunciar a tudo que tem, isso é para pastor, isso é para missionário. Isso não é para todos os seguidores de Jesus. E aí Tiago escreve dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí vem Tiago capítulo 4, escreve dizendo: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí vem Jesus em Lucas e diz ao mancebo de qualidade: a tudo isso, Senhor, tenho obedecido desde a minha adolescência. Disse Jesus: então vai ser fácil, falta-te ainda uma coisa. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres. Se ama a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, vai ser moleza para você. E Jesus revela o estado do coração daquele moço, que estava em descompasso, cabeça e o coração. A boca das atitudes dizia uma coisa e vivia a outra. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Interessante. Nós fazemos de tudo para as pessoas virem para a igreja. Venha, mesmo bebendo, fumando, drogando. Venha, nós acolhemos você, recebemos você como membro a si mesmo. Venha no adultério, venha. Enquanto que Jesus fazia o contrário. Ele desanimava as pessoas de servi-lo. Ele colocava uma condição. Dizia: olha, pegue a cruz, vendo que tudo que você tem, renuncie-se a si mesmo, depois você vem e siga. Esse evangelho barato que nós vivemos hoje, que as igrejas propagam por aí, é que tem feito a igreja ser tão medrosa, tímida, fraca, pálida, sem graça, sem unção, sem poder. Ouvindo ele, entristeceu-se muito, porque era muito rico. Crentes mornos são movidos por histórias de gente que faz coisas radicais, mas elas mesmas nunca fazem. Gunnar Ving, Daniel Berg, missionário fulano de tal. Mas elas mesmas não saem do lugar. Quarto lugar, crentes mornos amam a Deus, mas não de todo o coração, não de toda a alma, não de todo o entendimento e não com todas as forças. Elas garantem que amar ao Senhor assim é para radicais, para alguns, para missionários, para mulher dirigente do círculo de oração, pastores, presidentes.
E respondeu o Senhor dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Basta olhar a maneira como nós servimos a Deus para descobrir que a gente não ama a Deus assim de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Quinto lugar, crentes mornos amam os outros, mas não tanto quanto a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem esse sentimento. Familiares, amigos, pessoas que estão mais perto, que eu possuo algum tipo de ligação. Ei, você que fala bem de mim, eu amo você. Pessoas que me aplaudem, eu sou cristão, eu amo você. Aleluia. Sobra, todavia, pouco amor para aquelas que não são capazes de nos amar da mesma maneira, ou que não sabem nos retribuir. Ou seja, o amor que alguns de nós têm é um amor à base de conveniência. Eu amo você porque você me favorece, porque eu preciso de você, porque você me serve, porque você gosta de mim, porque você me aplaude. Meu amor é puramente seletivo. Agora, algumas pessoas, onde que ele está sentado na igreja? Deixa eu sentar longe dele. Vai no culto das 9, eu vou no... ele fez inscrição para o culto das 9. Deixa eu das 7 da noite para nem encontrar no parking lot. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mateus 5, 43. Vamos ver se a gente é crente mesmo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, todavia, lhes digo: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aí vem uma bordoada. Não sou eu, é Jesus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu acho que a gente não é tão crente assim como a gente pensa que é. Crentes mornos amam os irmãos, mas não tanto quanto a si mesmo. Aí vem Jesus em Lucas 14 e diz: então Jesus disse ao que o tinha convidado: ei, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Ainda bem que ele não fala de pastor aqui. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como te retribuir. A sua recompensa virá da parte de Deus. Será que a gente é crente mesmo? Será que se Jesus tivesse voltado essa semana, a gente teria subido? Não, pastor, rico sou e de nada tenho falta. É o que Deus pensa de mim. Sexto lugar,
Crentes mornos entregam dinheiro para instituições de caridade e dízimos e ofertas na igreja, desde que isso não altere o seu padrão de vida. Quando eles dispõem de algum dinheiro a mais, é fácil dar. Afinal, Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! E aí, por que alguns de nós não somos abençoados financeiramente? E é uma cadeia temática de Bíblia. Quiser vir conversar comigo sobre Bíblia, estou à disposição. De que muitos de nós damos, contribuímos e não somos abençoados, porque damos do que sobra, do que não compromete. Não é oferta de sacrifícios, não me custou nada. Por isso que oferta e dízimo é relativo. Quem der $10 pode ser mais abençoado do que quem dá 1.000. Vamos à Bíblia. Só vale se estiver na Bíblia. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço. Não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Nem oferecerei um holocausto a Deus que não me custe alguma coisa. Na noite em que Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que tu queres. Os versículos anteriores estão escritos que naquele mesmo dia, mais de 100.000 animais foram levados a sacrifício por Salomão. E ofereceu milhares e milhares. Ele era rico. E para que lhe custasse alguma coisa, tinha que ser muito. E naquela mesma noite, diz a Bíblia, o Senhor lhe apareceu e disse: Salomão, pede-me o que tu queres e eu te darei. Eu quero que Deus faça uma proposta dessa para mim, mas eu não estou disposto a sacrificar. Se der, eu contribuo. Se sobrar, eu dou. O resto para Deus. A sobra. Senhor, deu para pagar tudo, então a sobra é tua. Então esse mês eu não tenho nada para ti. Tu vais entender. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Lucas 21, 1-4. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. E o pior de tudo é que não é o tesoureiro, não é o pastor, é Deus, que como viu esta mulher, vê se eu estou dando como sacrifício ou do que está sobrando. Mas eu quero que portas se abram. E quando elas se abrem como força da minha inteligência, da minha capacidade que Deus deu para justos e injustos, porque tem gente lá fora ganhando muito dinheiro, mas muito mesmo, e vão para o inferno. E é possível na igreja também ganhar muito dinheiro sem a bênção de Deus. E confundem achando que são salvos por causa disso, porque Deus lhes abriu a porta. Dízimo é um reconhecimento de adoração, de gratidão, que eu trago no altar como sacrifício a Deus. Porque há milhões lá fora que não dão dízimo e são abençoados. Sétimo lugar, e eu termino. Crentes mornos pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade.
A vida diária é muito mais focada na lista de afazeres, na agenda semanal, nas férias do mês que vem. E de vez em quando, se houver tempo, eu penso na vida eterna. Principalmente quando morre alguém de frente do caixão. Podia ser eu. Para onde eu vou? Fora isso, o inimigo sabe que se Deus tem um ministério para você, e há muitos Billy Grahams que abortaram o seu ministério. Há muitos Vitorino Silva e cantores que podiam sacudir com as estruturas do inferno. Satanás lhes trouxe propostas de, se não pode derrubar família, não pode derrubar de uma maneira, derruba com ativismo. Enche o indivíduo de coisa para fazer, de maneira que não sobre tempo para Deus, não sobre tempo para orar, não sobre tempo para culto, não sobre tempo para a palavra. E o diabo não está nem um pouquinho preocupado que você se desvie. Continua fazendo o que você está fazendo, se der para fazer, faz meia boca mesmo. É tudo que você pode, faz. Entristece um aqui, desanima o outro lá, diga que não tem que ser assim, que tem que ser assado, que você dá mais lucro para o inferno dentro da igreja do que fora. Mostra a tua insatisfação, contamina, joga veneno em cima dos outros. Crentes mornos pensam na vida terrena e se preparam para ela, muito mais do que a vida eterna. Pois como já lhes disse, Paulo escreve à igreja de Filipos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. Quanto a nós, todavia, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se os teus planos, os teus projetos, se os teus investimentos aqui não atrapalham a sua vida espiritual, de usufruir o melhor de Deus, siga em frente, go ahead. Agora, se lhe rouba, aproveita a ceia para meditar, porque ceia é culto de se examinar a si mesmo. Eu estou examinando a minha vida hoje. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, 1 Coríntios 13, 5, se é que já não fostes reprovados. 2 Coríntios, se é que já não fostes reprovados. Todos nós, seres humanos, cheios de falhas, não estamos imunes absolutamente a todos esses comportamentos que eu acabei de colocar aqui. Todavia, há uma diferença enorme entre a vida caracterizada por esses hábitos, por essa mentalidade, e a vida daqueles que estão lutando contra estas coisas, querendo agradar a Deus, acreditando que Deus tem mais para nós. Deus tem mais para mim. Eu sei que Deus tem mais para mim. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Tem intimidade aí com Deus?
dobra o joelho e sente a alegria do Espírito. Já sentiu Deus visitando você, dirigindo lá fora? Sente vontade de dar glória a Deus durante a semana, quando não tem culto? Tem fome da palavra? Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Está falando de crente, de pastor, de gente que ocupa o púlpito. Está falando de gente de dentro, não é de gente de fora. É gente que cura, é gente que faz milagre, que confunde caráter com carisma. E a palavra conheci no grego, nunca vos conheci, significa vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês diziam: rico sou e de nada tenho falta. Mas eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vou dar 2 minutos para você.